Oi, famílias dos nossos canarinhos! Esse é o projeto De Frente com Canarinho e ele tem o intuito de levar a vocês informações, respostas, conteúdos para que vocês possam passar esse período de quarentena melhor com os nossos canarinhos em casa. Então, para isso, nós convocamos profissionais de várias áreas e a cada semana um profissional diferente vai responder a algumas perguntas feitas pela equipe Canarinho. Espero que vocês gostem e aproveitem mais esse projeto do Ninho em Casa. O que fazer quando as crianças pequenas, entre 0 e 2 anos mais ou menos, choram e sofrem porque não entendem que apesar dos seus pais estarem em casa, eles não podem dar atenção naquele momento porque estão trabalhando? Como lidar com essa frustração, com esse choro? É importante que a gente compreenda de onde vem esse incômodo que a gente tem com o choro das crianças. O pediatra da minha filha, quando ela nasceu, me ensinou uma coisa que ficou para sempre. Que é a maneira que as crianças têm de se comunicar é o choro, e a gente precisa aprender a lidar com isso de uma maneira mais saudável. Talvez compreender, onde esse choro dessa criança nos dói seja fundamental. E aí, qual é o problema do choro para mim? O choro desassistido é um choro problemático, quando a gente deixa a criança lá chorando e não tem nenhum adulto, nenhum cuidador para ajudar essa criança a lidar com isso. Não vejo nenhum problema da criança chorar, desde que seja um choro acolhido. Tentar buscar estratégias para que em casas que tenham 2 adultos, a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, mas que em casas que tenham 2 adultos, que os adultos se revezem para conseguir ficar com essa criança. Promover com essa criança momentos prazerosos quando um dos cuidadores tá nesse momento de home office é uma coisa que pode ajudar muito também. Então, enquanto eu estou trabalhando, o pai tá ali num momento de vínculo, de afeto, que seja um momento bom para a criança. E uma outra coisa nos momentos em que eu estiver com o meu filho, que o meu vínculo seja de muita qualidade. Se eu tiver 1 hora para ficar com o meu filho, que eu fique essa 1 hora inteiramente com ele, para que ele consiga lidar melhor com a minha ausência em alguns momentos. Esse momento de vínculo e de qualidade é muito importante para que a criança tenha suprido as suas necessidades de afeto e de proximidade com os seus cuidadores. E Elisa, quais dicas que você poderia nos dar em relação à rotina, quando a criança não quer participar de atividades básicas e importantes e necessárias como banho, alimentação? Como é que a gente faz para lidar com isso? Existe um livro de disciplina positiva só para essa faixa etária, de 0 a 3 anos. E esse livro é muito mais dedicado a nos ajudar, enquanto adultos, a entendermos o funcionamento do cérebro da criança e de como funcionam as emoções e a parte cognitiva, do que de nos dar ferramentas para lidar com os desafios dessa criança. É diferente do que o outro livro se propõe. Porque quase todas as ferramentas não funcionam nessa idade, já que as crianças não têm ainda desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, para entenderem coisas que nós desejamos às vezes que elas entendam. Então, tornar esse momento um momento prazeroso, tornar esse momento um momento de muito vínculo, o momento que eu estou cuidando, é muito importante que eu esteja presente, o momento do banho, que seja um momento de afeto, que seja um momento de brincadeira, o momento da troca de fralda, o momento da comida. Então, eu acho que essa estratégia de ser um momento de me aproximar da minha criança é uma boa estratégia. Distrair, redirecionar, leva brincando, leva fazendo cosquinha, leva através de uma brincadeira. E uma outra coisa que pode ajudar é comunicar a criança previamente. Então a criança está lá brincando, a gente diz, olha, quando esse celular tocar, a mamãe vem te pegar para levar para o banho, combinado? Para que a criança consiga se organizar, encerrar o que ela está ali fazendo, para que a gente possa ir para uma outra atividade. Elisa, e quais dicas que você pode nos dar para a gente aprender a lidar melhor com as emoções da criança? E principalmente quando a criança, por exemplo, tem muita emoção contida no corpo e faz uma birra daquelas. O que fazer? O Dr. Daniel Siegel,
que é professor de psiquiatria na Califórnia, nos traz um modelo de cérebro na palma da mão. Ele diz que é uma maneira simplificada de entendermos o funcionamento do cérebro. E aí a gente pode fechar o punho para entender, né? E aí ele diz que essa parte aqui é a parte superior do cérebro, a gente pode chamar de cérebro mamífero. E aqui dentro tá a parte inferior, que a gente pode chamar de cérebro primitivo. Essa parte é responsável pelo raciocínio lógico, pelo controle das emoções, enquanto essa parte aqui, o cérebro reptiliano, é responsável pela sobrevivência. Quando uma criança está num ataque de birra, está no seu extremo, o cérebro da criança está assim. Essa parte é a parte que comanda a criança. Então não adianta eu gritar, eu berrar, porque quanto mais eu fizer isso, mais a criança vai entrar no modo sobrevivência. Quanto mais eu atacar essa criança, quanto mais medo essa criança sentir, mais o modo sobrevivência do cérebro dela vai ser ativado. Então, o que é importante? É importante que eu, enquanto adulto, que tenho muito mais ferramentas que essa criança, para conseguir usar o meu cérebro mamífero, é importante que eu consiga respirar, que eu consiga manter a calma, porque existem neurônios espelhos. Então, a tendência de que quando eu me acalme, que quando eu consiga fazer isso aqui com o meu cérebro, a criança consiga fazer isso aqui com o cérebro dela também, é muito grande. Então, acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não dá para eu acalmar uma criança, ajudar uma criança a se acalmar, estando muito nervosa. Então, vamos colocar neurônios espelhos em ação. E acolher essa criança e pensar em como funciona para mim e como funciona para ela. Às vezes é contar até 10, às vezes é cheirar a flor e respirar e assoprar a vela, às vezes é dar um abraço, às vezes é cantar uma canção, às vezes é olhar uma coisa bonita pela janela. Então é isso. E para finalizar, a disciplina positiva fala bastante sobre firmeza e gentileza. Como ser firme e gentil ao mesmo tempo com a criança? Ser firme e gentil ao mesmo tempo tem a ver com dizer não, em traçar limites junto com essa criança, ter poder com essa criança e não sobre essa criança. Tem a ver com como dar esses limites. Não é que os limites não tenham que existir. Tem a ver em como eles serão colocados e construídos junto com essa criança. A gente pode negar qualquer coisa que a gente acha que tenha que ser negada para o nosso filho. O que de valor e o que para a gente é importante que não aconteça, a gente pode dizer para o nosso filho. Só que a gente pode dizer sem gritar, sem bater, sem humilhar, sendo firme e gentil ao mesmo tempo. Por exemplo, o seu filho quer tomar sorvete na hora do almoço. Você pode dizer: eu sei que você quer muito tomar sorvete na hora do almoço, porque a gente está validando o querer da criança, e você pode tomar sorvete no fim de semana. O mas traz uma sensação de negação para a criança. Então, eu sei a sua vontade, mas mesmo assim eu não vou deixar. Quando a gente usa o e, a gente está dizendo e num outro momento, e em outra circunstância, a gente resolve essa questão. Então, eu sei que você gostaria muito de tomar sorvete hoje e no sábado você pode. Que tal? E aí traz um pouco da imaginação. Eu gosto muito de sorvete de chocolate. Você gosta de sorvete de quê? A gente pode um dia ir naquela sorveteria que tem um pula-pula que você gosta muito. E aí, se a criança chorar, a gente pode acolher o sentimento dessa criança. Porque a gente diz não para as crianças esperando que elas sejam super compreensivas. Quando, na verdade, a gente também não gosta de ouvir não. Então, dizer esse não com delicadeza, sendo firme, sendo gentil. Eu não vou abrir mão disso porque você está chorando, mas eu também compreendo que você esteja chorando por isso. Essa é a grande questão de ser firme e gentil.